E o Lula afirmou que houve um ato terrorista do Hamas, mas diz que quem está pagando é o povo palestino. Reparem que ele só fala de ato terrorista, ele não chama o Hamas de grupo terrorista. Vamos acompanhar. Eu sou presidente de um país que tem uma grande comunidade judaica e tem uma grande comunidade árabe. Nós temos praticamente 20 milhões de árabes, descendentes libaneses, sírios e de todos os países. E a gente vive em paz. É esse modelo de paz que eu gostaria que tivesse em Israel. O dado concreto é que houve efetivamente, por parte do Hamas, um ato terrorista. Além de terrorista, irresponsável. Porque quem está pagando o preço é o povo palestino inocente. São mulheres, são crianças. São 15 mil mortos, dos quais quase 7 mil crianças e 80% crianças e mulheres, além de 7 mil desaparecidos. Aí esqueça a minha condição de presidente do Brasil, a minha condição de humanista. É de que não há por que haver essa guerra. Não há porquê. A desgraça foi feita no primeiro atentado, a ONU deveria intervir para que encontrasse uma solução. Eu acho engraçado que para mudar o Lula de tom de discurso é só mudar ele de lugar, né? Ele sabe que ele está falando na Alemanha, ele sabe que a postura alemã é muito mais firme contra o Hamas do que a postura do governo dele, e aí ele eleva um pouquinho, né? Fala, o ato terrorista e irresponsável, porque quem sofre é o povo palestino, quer dizer, ele constrói de uma maneira que ele nunca antes aqui no Brasil tinha construído, mostrando a responsabilidade do Hamas, inclusive pelas mortes que vêm depois. Mas assim, é de passagem, né? Para falar dos 15 mil, etc. Mas você vê como ele se segura para não culpar completamente Israel em termos de genocídio, usando aquelas palavras que ele usa por aqui, porque ele sabe que se fizer isso lá vai ser muito mais criticado, né? Então ele fala de uma maneira até um pouco menos pior do que ele costumou falar durante todo esse período. Agora, é dentro daquela construção que usa esses números, né, que são do Hamas, que não distingue exatamente todas as nuances a respeito da questão, e que fala em determinado momento, ele deixa escapar. É assim que eu gostaria, como vivem aqui no Brasil, que eles vivessem em Israel. Mas em Israel, eles vivem. Os árabes vivem lá, num Estado democrático de direito, com representatividade, inclusive. O problema é na faixa de Gaza. O problema é o Hamas, que não quer permitir que os israelenses vivam e que considera árabes que eles flagram junto com israelenses traidores, como a gente viu em vídeo que exibiu aqui, um árabe que foi cercado por terroristas do Hamas e um deles estava xingando o árabe, dizendo que ele tinha traído Alá, que ele não pode falar de Alá, que ele estava trabalhando para os judeus, para os israelenses, etc. Então tem um pouco da velha salada lulista aí também. Bom, o presidente ele pode até ter sido então um pouco mais moderado, né? Como você apontou, estava falando lá na Alemanha, mas ele aponta então que o Hamas é um grupo terrorista e fala não, que é grupo não, que é um ato terrorista em 7 de outubro. Ele nunca disse que é um grupo terrorista. Tá. Que fez vítimas, então, os palestinos estão pagando o preço. Aí faltou, né, nosso presidente humanista faltou lembrar que tem as vítimas israelenses aí, né? Que são 1.200 mortos, não só os judeus, mas também os árabes israelenses, que você citou aqui, os beduínos, os trabalhadores tailandeses, nepaleses, e ainda tem lá 120 reféns na faixa de Gaza. Então, faltou lembrar dessas vítimas aí para realmente fazer um discurso mais ou menos razoável. Foram 239 pessoas sequestradas, né? Agora os números vão se alterando, porque algumas morreram, outras já foram entregues dentro daquele período de trégua que já acabou também, mas ainda tem muita gente por lá que Israel quer reaver.
E o Lula ignora completamente tudo isso, Graeb, para dizer assim, não, houve um erro do ataque, agora, a ONU tinha que intervir para acabá-lo. Quer dizer, mata 1.200 pessoas, leva lá para a faixa de Gaza sequestrar 239 e tem que ficar parado, Israel. Israel tem que fazer nada, tem que sentar no bar para conversar. É o lero-lero de sempre do Lula, né? Essa história de fortalecer os organismos multilaterais, onde o Brasil deveria ter um espaço mais condizente com a sua importância no mundo, tal. É o discurso de sempre do Lula, ele batendo na mesma tecla. Até aí, tudo bem, ele almejar para o Brasil uma cadeira, né, na mesa dos países, inclusive dos países militarmente mais poderosos do mundo. Tudo bem, é legítimo, é bom que o Brasil almeje esse tipo de coisa, mas é inócuo e não deveria impedir que os políticos brasileiros, que o presidente brasileiro chamasse as coisas pelo nome, certo? Não é porque você almeja uma posição na mesa de negociação, ao lado dos Estados Unidos, de Grã-Bretanha, de China, que você precisa usar eufemismos. Esses países nunca negociaram com eufemismos. Eles dão um nome para aquilo que está acontecendo, para aquilo que as pessoas que olham sem óculos ideológicos para a realidade conseguem enxergar, né, que o Hamas é um grupo terrorista e assim por diante. E lá o Lula recebeu os números quentinhos, né, porque esse número de 15 mil mortos que ele usou é um número que veio aí à tona entre ontem e hoje, né? A imprensa de Israel estava só hoje noticiando esse número, então ele está sendo municiado com os números errados, ou inconfiáveis, né, pelo menos de sempre, que são os números fornecidos pelo Hamas. E ele nunca diz isso, né? Poderia ter dito lá na Alemanha também, né? Pelo menos feito uma referência à origem dessas estatísticas, teria caído bem para ele lá na Alemanha. Ele gosta de agradar os estrangeiros, né? Então podia ter feito esse gesto, né? E os números por si só, eles não permitem uma conclusão apropriada da dimensão, porque eles não distinguem quem é terrorista e quem não é. Então, se vende esses números, se propagandeia esses números para passar a impressão de que são 15 mil pessoas inocentes. O Hamas era tido antes da guerra, talvez o Duda tenha algum número mais recente, mas era avaliado ali como um grupo de 40 mil terroristas. Isso aí. Então, assim, 15 mil pessoas morreram. Quantos desses são terroristas? Né? As pessoas nem sequer têm a dimensão de que o Hamas tem 40 mil pessoas. Então, assim, pode ter morrido. Não estou dizendo que morreram, que não morreu nenhum civil. Eu estou dizendo que pode morrer 15 mil pessoas que fossem terroristas, que estão sendo eliminados numa reação militar a um massacre de civis inocentes. Então, se você não tem a distinção, você não tem nem a dimensão de quantos civis estão morrendo no fogo cruzado. E o Lula também disse que a solução para a guerra é a consolidação de dois países, mas tem gente que prefere a morte. Mas quem é essa gente que prefere a morte? Porque Israel tinha saído da faixa de Gaza em 2005. Supostamente havia uma trégua no ar. Quem acabou com isso? Foi o Hamas, que foi lá perseguir famílias em casa, tacar granada no pai na frente dos filhos, decapitar pessoas, como a gente viu nas imagens, no filme exibido para jornalistas, eu e Graeb fomos. Então, o Lula mantém a obscuridade, enquanto essas lideranças, seja na Alemanha, nos Estados Unidos, no Reino Unido, como a gente tem apontado aqui, e obviamente em Israel, elas chamam tudo pelo nome. Elas são muito mais claras, o discurso do Lula é muito mais obscuro, é muito mais malicioso. Vamos assistir a mais um trecho. Que eu continuo defendendo historicamente, desde que eu assumi o entendimento do que significa a criação dos dois países, que eu tenho certeza que a única solução para os conflitos entre Israel e Palestina é a consolidação de dois países para viver no seu território pacificamente, harmonicamente.
E é preciso ter vontade. Eu já conversei com muitos presidentes de Israel sobre isso. Já conversei com muita gente palestina sobre isso. Mas me parece que tem gente que não quer paz. Me parece que tem gente que não quer dois países. E eu posso dizer para vocês que não é por parte do povo. O povo quer. Quem não quer é porque tem outros interesses. Lamento profundamente. Lamento, porque eu nunca vi uma guerra em que a preferência da morte são crianças, mulheres, inclusive mulheres antecipando o parto, fazendo cesariana para não ver seus filhos morrerem. Se isso não toca a direção da ONU, se isso não toca as pessoas que têm responsabilidade de construir a paz, eu sinceramente não sei o que toca a sensibilidade do ser humano. Quanta demagogia, né? O discurso populista do Lula, em que ele é o único representante da paz. Ele é o pacifista e todas as outras pessoas só querem a guerra, só querem a morte. Só que ele não diz claramente que você tem um grupo terrorista comandando a faixa de Gaza, que estava no governo e que atacou em território vizinho civis inocentes. Então, quando você fala na solução de dois países, um país tem de ser entregue a um grupo terrorista? É isso? Porque se você não coloca a questão aqui no mundo real, você fica discutindo conceitualmente, você fica fazendo pose, né, que é o teatro que o Lula gosta de fazer, afetando ali uma moralidade superior em defesa dos oprimidos contra os opressores, e ele atribui esse rótulo desvairadamente.